Olá, gente, tudo bem? A gente terminou o último Gênesis 26, mostrando a história de Isaac, mas terminando com Esaú, continuando trocando a eternidade, as coisas internas, né, por coisas extremamente passageiras e externas, e escolhendo duas hititas, duas de uma vez, com tudo errado na cultura, porque elas infernizaram, né, aterrorizaram a vida, amarguraram a vida de Isaac e Rebeca, para ser esposa. E aí a gente começa Gênesis 17 mostrando o Isaac abençoando Jacó. Aquela história, né, terrível, que a gente vê aquele conflito familiar, tudo muito louco, conflituoso, feio na nossa cara, e que Deus fez questão de mostrar a situação. Então, quando a gente veio aqui, começa contando um relato que Isaac envelheceu e os olhos ficaram tão fracos que não podiam mais enxergar. Quando a gente vai ver os relatos, os comentários, esses olhos fracos que não podia enxergar, pode ser literal, ele estava cego, mas também mostra de uma coisa mais interna. Isaac gostava tanto do guisado, né, da aparência de Esaú, aquele homochão, né, machão, cheio de pelo, ruivo, caçador, que ele não conseguia enxergar a natureza interna de Esaú. Então ele não conseguia enxergar como Esaú, ele trocava as coisas da eternidade por coisas efêmeras, ele não conseguia perceber a vontade de Deus, era uma vontade totalmente diferente da dele. Rebeca sabia desde o ventre que Deus escolheu Jacó. Provavelmente Rebeca já falou, Rebeca já deve ter conversado. Imagina uma estrutura familiar onde uma mãe, né, tem os pais, eles provavelmente têm conflito, um gosta de um, outro gosta do outro. O mais velho arruma duas meninas que é amargura, e o tempo todo Rebeca deve estar falando na cabeça de Isaac. Saul não é o homem, é Jacó, abençoa Jacó. Esaú escolheu mal as esposas, isso aqui tá errado. E nananã, e ele obstinado. A bênção vai para Esaú. Esaú é o caçador, Esaú é o que come a carne, que faz a carne boa. E aí ali houve um conflito de ideias. A mãe, por revelação de Deus, ela entende, e por conhecer que Jacó é essa pessoa que quer a bênção, que dá valor para a bênção. Já Isaac gosta de Esaú, Esaú caça, né? E independente dele ter escolhido as hititas, a bênção ele quer passar para Esaú. E aí acontece uma coisa extremamente trágica, né, que a gente vai ver, não está certo, a Bíblia não apoia isso, a gente não precisa ajudar Deus, Deus, de qualquer jeito, se Deus falou que a bênção era de Jacó, a bênção era de Jacó, e ali a gente tem simplesmente um desenrolar de uma situação trágica, né? Certo dia, né, Isaac chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, estou aqui, ele respondeu. Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio. Então ele gosta desse guisado. Oh, guisado bom! E traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me uma comida saborosa para que eu a coma e abençoe antes que o Senhor abençoa na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai como ele aprecia. Leve a seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é mais peludo e tem a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia em mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim.
Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu as mãos e as partes lisas do pescoço com as peles do cabrito, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assenta-se, coma do que eu cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e ver se você realmente é meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do pai, Isaque palpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Então, bora lá! A gente tem aqui uma cena de Jacó querendo essa bênção e a mãe ouvindo. Então a mãe sabia que ia ser abençoado, Jacó queria e eles fizeram uma armação. Quando a gente pecou, a mulher era para ser essa auxiliar idônea. Então a mulher e o homem era para ser essa uma só carne, onde a mulher influencia, o homem delega em cima, a mulher respeita. Com o pecado, o homem deixou de se tornar o líder que faz essa ponte com Deus. Ele ficou mais cego e às vezes ele não toma essa decisão. E a mulher, ela deixou de querer apenas influenciar e ela começou a tentar fazer parte. E a gente tem dentro do coração de cada pessoa os conflitos do pecado. Então, Rebeca, imaginando que o certo é Jacó, ela quis passar por cima da vontade, então ela enganou o marido. Ela foi lá e Jacó queria a bênção. Às vezes a gente não entende o quanto nossas palavras fazem diferença para os nossos filhos. Existe um local onde nossas palavras entram nos nossos filhos que é diferente de qualquer outra pessoa na humanidade. Então, soltar bênçãos para os nossos filhos, abençoar, todo dia acordar de manhã e você é filho de Deus, você é verdadeiro, você é fiel. Falar sobre é algo que sai diferente. Então, eles sabiam que aquilo que o pai proferisse ia ser abençoador, e essa bênção que Jacó queria, que Jacó não queria patrimônio, Jacó queria bênção. E um dos medos dela é: vai que eu recebo maldição, vai que em vez de falar coisas boas, sai coisas ruins. E aí a Rebeca entrou nesse local e falou: que caia sobre mim, vem cá que nós vamos organizar. E a gente tem ali um homem cego, um homem que está sendo enganado, que está comendo uma refeição. Você vai ver que ele não sabe qual que é o tempero de Esaú e o tempero de Rebeca. Então, o paladar dele também está alterado, a voz dele. Então, ele perdeu esse discernimento e essa sabedoria, porque para você ser enganado, confundir um filho com o outro, você ouve a voz, é como se algo tivesse secado esse discernimento. E aí chegou nesse momento que ele não reconheceu, achou que fosse Esaú. Ele perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? Você vê? E ele fala: sou. A bênção que Jacó recebe nesse dia é uma bênção onde ele está fingindo ser outra pessoa. Então ele disse: meu filho, traga-me da sua casa para que eu coma. E o abençoe. Jacó a trouxe, o seu pai comeu e também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Você vê que ele está desconfiado, mas o discernimento dele está fechado. Quando sentiu o cheiro das roupas, Isaque o abençoou dizendo: o cheiro do meu filho, que é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e vinho. Então aqui ele ofereceu todas as bênçãos
terrestres. Então, tudo que ainda que tem a ver com bênção terrestre, né? Ele foi lá, ó, que Deus lhe conceda o céu e o orvalho e da riqueza com muito semeral. Então, assim, bênçãos de riqueza. E aqui, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Aqui ele está dando bênçãos de poder. Então que você tenha dinheiro e seja poderoso. E aí ele fala, seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mão. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que abençoarem. Isso aqui, gente, é a mesma bênção que foi proferida para Abraão. Deus deu essa bênção para Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, e malditos sejam os que os amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Oh, gente, dá uma dó. Tipo assim, ele humilhando, pedindo, deu uma becia, gente. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai. E lhe disse, meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a bênção. Perguntou-lhe seu pai a Isaque, quem é você? E ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e abençoei. E abençoado ele será. Esse tremer, gente, foi de temor de Deus. Você imagina aqui, ó, Isaac, não é que ele tá sem saber que ele deve ter passado a vida toda com a esposa falando, ó, a bênção tem que ir para Jacó, Deus falou que é Jacó, Deus falou que é Jacó, e ele foi endurecendo, e Deus falou que é Jacó, Deus falou que é Jacó, e ele foi endurecendo. Quando chegou naquele momento, onde ele, por falta de discernimento, abençoou e falou, vixe, a bênção foi para Jacó, é como se viesse um temor. Ele falou, meu Deus, quem que é aquele que eu proferi a bênção? Eu queria dar para Esaú, mas me tomaram a bênção de Esaú. E ele falou, eu abençoei, e ele será abençoado. Eu não vou desfazer. Só aconteceu isso porque foi Deus que quis. Quando Esaú ouviu a palavra de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou. Gente, implorou, abençoe a mim também, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que seu nome é Jacó, não é com razão que ele é o trapaceiro, já é a segunda vez que ele me engana. A primeira ele está falando do ensopado, mas não foi Jacó que enganou, né? Foi Esaú que desprezou. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? E Isaac respondeu, eu o constituí Senhor sobre você. E a todos os seus parentes tornei servos dele, e a ele supri cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Dei tudo para ele. Oh, meu Deus. Oh, meu pai, você não tem pelo menos uma bençãozinha? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaque, seu pai, respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Então, tinha coçado a garganta. Então, o que acontece? A gente mostra que os edomitas, que é esses descendentes de Edom de vermelho, eles realmente, eles foram servos, sabe? Eles foram escravos de Israel, servos de Israel por muito tempo na guerra. Só que no segundo Reis, a gente vê eles se libertando. E aí a gente tem um rival do outro durante toda a história. Hoje nós não temos mais, tipo assim, eles foram assimilados
não temos mais a nação dos edomitas, eles desapareceram da história, mas enquanto foram registrados, eles eram rivais o tempo todinho. Os edomitas e Israel não tinham relações amigáveis. Desde quando isso, e a bênção foi que um dia ele se libertou. E aí, continuando, mostra a fuga de Jacó. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, mas também, né? E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão. Então, assim, daqui um pouquinho Isaac morre, e aí ele vai lá matar Jacó. Quando contar a Rebeca que seu filho Esaú dissera, e assim, gente, Esaú é caçador, tá? Matava sem pensar. Ela mandou chamar-se Jacó, seu filho mais novo, e disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão. Lembra de Labão que ficou de olho nas joias lá? Fique com ele algum tempo até passar o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado com você e esquecer o que você me fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre essas mulheres dessa terra, terei mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Então aqui, ó, ela dissimula para o marido que ela não aguenta mais aquelas mulheres hititas e que ela vai mandar Jacó para escolher uma outra mulher. Mas na verdade, e o que nós sabemos, o que quer dizer é que assim, ó, ela tá querendo livrar Jacó da mão de Esaú. E aí ela finge que o problema são essas mulheres hititas. E aí a gente começa Gênesis 28 dizendo: então Isaac chamou Jacó, deu-lhe a bênção e lhe ordenou: não se case com a mulher cananeia. Vá para Padã Arã, na casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero, então tenha muitos filhos, e multiplique seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Agora, a gente está vendo aí uma separação, né? Então, a bênção, a semente vai continuar através de Jacó. Só que Jacó não vai casar com as cananeias. Ele manda lá para o irmão Labão, para que uma das filhas de Labão fosse a esposa de Jacó. E ele separasse por causa dessa descendência numerosa. E aí, que ele dê a você, seus descendentes, a bênção de Abraão, que é esse Deus maravilhoso. Abraão, nosso pai, esse Deus maravilhoso, que é nosso pai também. Para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão, que era a terra que eles estavam. Então a terra de Canaã continua sendo esse desejo. E lembrando, gente, que eu sempre falo, mas Moisés está discipulando aquele pessoal que saiu do Egito. E ele está colocando o desejo, ele está falando, ó, e a terra vai ser dada, existe uma bênção de Abraão. Então ele está contando a história dos patriarcas. Então Isaac despediu-se de Jacó e este foi para Padã Arã a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Então ela mandou para o tio distante. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para Padã Arã para escolher ali uma mulher e o abençoado, dera-lhe a ordem que não se casar com a mulher cananeia. Então Esaú, superficial, viu que tinha dado a ordem de não se casar com a mulher cananeia e abençoou mandando, ele resolveu tomar uma decisão. Também soube que Jacó obedecera seu pai e sua mãe e foram para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael. Ismael é o irmão de Abraão que não é da linhagem. E tomou Malaate, filha de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que tinha. Gente, Esaú é raso.
Ele olhou aquela situação, viu um irmão indo atrás de uma mulher, ele não entendeu que eles estavam querendo proteger de um padrão de pensamento. Ele não entendeu, ele achou que queria de carne, a carne hereditária de sangue dos patriarcas, tipo assim, ó, então eu vou casar com a filha de Ismael porque ela tem sangue do Abraão. O Jacó tá indo lá para a terra buscar a esposa porque ela tem sangue ali de Abraão, mas hora nenhuma eles estavam pensando nessa parte física, eles estavam pensando no filho da promessa, nessa fé, nessa forma de pensar diferente, mulheres que sejam mulheres idôneas. Então o que estava atormentando era a cultura. Então quando você vai olhar ali, a solução que Esaú escolheu foi trazer mais problema, foi casar com a filha de Ismael, gente, que nem é da linhagem dos herdeiros, que nem é dessa linhagem da fé, porque essa semente vai vir através de Isaac. Ismael não está entre a descendência de Abraão pela fé. Então, foi um jeito muito raso, como Esaú o tempo todo é mostrado, um jeito superficial, ele não vê o coração, ele não entende forma de pensar. Essa é a história. Eu sei que é uma história complexa, é uma história complicada, é uma história onde mostra que casamentos que não são feitos em unidade, mostra o quanto Rebeca e Isaac se distanciaram, o quanto cada um estava preocupado com suas próprias vontades, como Esaú e Jacó não conseguiram viver em comunhão. Quando você vê Gênesis, o relato de formar a família, essa família unida, com o mesmo modo de pensar, e multiplicar essa imagem dessa família, onde o homem e a mulher juntam a sua carne, e você vê o que realmente acontece, famílias quebradas, né? Cada um com sonhos diferentes, com jeitos diferentes, com temperamentos diferentes, cada um querendo só se dar bem. A gente vê o quão diferente é o que era para ser da realidade. Mas se Deus usa a família de Isaac, a família de Jacó, se Deus usa essa estrutura, né, para vir o Messias que vai nos resgatar, ele usa tudo. Então a gente vai ver Jacó se transformando em Israel. A gente vai ver a genealogia, nos trancos e barrancos desses livros históricos, a gente vai ver Deus trabalhando e moldando uma nação, Deus moldando a gente. E eu acho que esse texto ele é bom para ver que não existe nenhuma família que não esteja quebrada, mas também não existe nada impossível para nosso Deus maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela sua revelação, muito obrigada pela Bíblia que ilumina nossos passos. Senhor, entra na nossa casa, entra nas nossas famílias, nos restaura. Se o Senhor conseguiu transformar Jacó em Israel, se o Senhor transformou uma pessoa que tinha coragem de passar a perna no próprio irmão, se através dele o Senhor colocou a sua linhagem, a gente de joelhos clama, ajuda, transforma nosso coração, transforma nossas casas, transforma nossos lares, que nossos lares possam prestar culto ao Senhor e dizer que o Senhor é bom sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, meu povo!